Olá, meu nome é Herbert, sou o Draco Bahamut e apresento no canal do Keepers a Reign of Winter de Venture Path. Jogo na Era das Cinzas como Heuri, o povo felino bruxo. E já fui Maria Ametista em Passione La Passiones, já joguei com a velha cigana em Jade Regent. E joguei alguma coisa aqui, alguma coisa lá, algumas coisas que não foram transmitidas. Já tive meu podcast na hora da aventura, na trilha da aventura, aliás, a velhice toma conta, que acabou, mas agora vamos tentar a vida de streamer. Estou aprendendo a mexer no OBS. Deveria ter uma cena que entrava do Fala Dragão. É isso mesmo, não tenho nada, não sei mexer com Photoshop. É isso aí. E o objetivo de hoje é responder algumas perguntas que ficaram da campanha do Era das Cinzas. Afinal, nós fomos até a Cidatella Altaren. Essa aqui do lado. Aí. Não sei apontar? Essa. Ah, apareceu. Opa. A Cidatella Altaren. Encontramos a Cidadela em ruínas. Encontramos a Lac. Botei foto da Lac? Não botei. E estamos explorando a cidadela. E ficou a grande pergunta: por que os cavaleiros infernais abandonaram a cidadela? Eu queria saber se o áudio estava bom. Quem são os cavaleiros infernais? O que a gente sabe é que a cidadela pertencia a uma ordem do cravo, que nos livros em português é chamada de ordem do prego. E os cavaleiros infernais são predominantes em Sheliax. Mas será que eles são infernais mesmo? Será que o objetivo deles é puramente maldoso? Por que a Ordem do Prego abandonou essa cidadela? Então eu estou tentando responder essas perguntas. Primeiramente vamos pensar o que é um Cavaleiro Infernal. Na prática, o Cavaleiro Infernal é uma classe de prestígio de Golarion. Na primeira edição era só a classe de prestígio e tinha um arquétipo, que era o escudeiro lá, o Armiger. Agora tem o arquétipo Armiger e tem a classe prestígio, o Cavaleiro Infernal. E inventaram depois o Signifier, que é o Cavaleiro Infernal Caster, digamos assim, conjurador de magias, que são os magos da ordem. É uma classe predominantemente laufo-neutro, absolutamente laufo. Agora tem uma tendência muito grande para ordeiro e mal, embora existam os eventuais ordeiros e bons, inclusive alguns campeões paladinos. Mas vamos olhar primeiro como surgiu a ordem. Tudo começou em Corvosa. Corvosa o quê? Em Sheliax. Antigamente Sheliax não era esse reino gótico, todo desenhado no vermelho e preto. Era um reino arodenita, devotado a Aroden. Ele era governado nesse período pelo rei Gaspodar, sem ilustração. Gaspodar, ele era fiel a Arodenita e sabia da profecia de que Aroden iria retornar e iria governar Sheliax com suas próprias mãos. Então ele começou a se preparar para abdicar do trono.
começou a se desfazer da burocracia, de todas as instituições governamentais que eram usadas para governar Cheliax, que era bem maior do que era hoje. Tinha vários estados vassalos, própria Andorã era vassala, Nidal, Isger, até Gaut era. Que era todos parte de Taldor que se separaram. Né? E aí, eventualmente, a profecia não se cumpre, a ordem não volta, mas muito antes disso acontecer, estava correndo na capital de Coro-Oeste uma coisa chamada Praga Branca, The White Plague. E devo dar um aviso de que é trigger, existe trigger, então as pessoas com problemas com suicídio e coisas assim, por favor, não continuem. A praga branca era uma praga de assassinatos e suicídios. As pessoas estavam se suicidando em massa, sem motivos aparentes, pessoas que eram perfeitamente saudáveis, pessoas que não tinham inimigos. Até que eles fizeram a coisa errada. Devo até avisar que eu estou baseando minha pesquisa nesses dois livros, o Path of Helgenite e o Cheliax, The Infernal Empire, que eram livros da primeira edição. Não existem na segunda edição e muita da informação ainda não foi refeita. O homem que eu estou falando era Daed Fan Huel, o fundador dos Cavaleiros Infernais. Ele era um grande militar no governo de Gospodar e teve a sua mulher assassinada e seu filho cometeu suicídio em circunstâncias misteriosas. Se sentindo abandonado por Aroden, Daedvan decidiu formar com seus compatriotas mais próximos uma força para caçar os responsáveis, porque ele não acreditava que eram naturais, dessa praga branca, que ele descobriu que quem estava por trás era um culto chamado The Path of Grace, o caminho da graça. Eles eram aparentemente clérigos arodenitas, religiosos também, que estavam convencendo as pessoas a se suicidarem. E, para surpresa de todos, ele foi até um centro desse culto, matou todo mundo e descobriu que eles eram, na verdade, cultistas de Sifikesh, a lei de demônio da heresia e do suicídio. Eu tenho a ilustração dela. Sifikesh. E aí ele obviamente matou todo mundo, sem provas. Ele simplesmente foi vigilantismo e foi lá e acabou sendo preso. Os seus compatriotas, contra a vontade dele, resgataram e fugiram para uma fortaleza em ruínas próximas. E ao chegar lá, imediatamente ele retornou e foi falar com o rei. Lá ele fez um discurso conhecido como o discurso do Merciless, que é o implacável. Ele convenceu o rei de que, às vezes, para destruir o caos e o mal, era necessário ser tão implacável quanto ele. Eu tenho até traduzido a parte do discurso que tem no livro dos Hell Knights. Vou ler aqui para vocês. Ordem sem misericórdia. A civilização está sitiada. Além dos bastiões da ordem, legiões invejosas sonham com a destruição.
Os olhos de monstros caem sobre nossas paredes e imaginam banquetes de ruína. Dentro de nossos redutos, os agentes do caos já se escondem, prejudicando inocentes por inação e intenção. Paz e ordem são ilhas sobre mares de violência, e para sobreviver, a ordem deve ser tão implacável quanto nossos inimigos. Se nós, mortais, não pudermos nos unir sob as bandeiras da esperança e do progresso, devemos encontrar outras motivações. Necessidade, ameaça, medo. Cada alma entende esses mestres. Eles obedecem. O povo precisa de monstros para se unir, capazes de forçá-los a florescer, tiranos que os façam ser um só. Eles precisam de modelos, campeões que incorporem o potencial da ordem, mas que se vistam em todo o terror do inferno. Impiedoso fundador dos Cavaleiros do Inferno, Dai-Jian Huel. E assim, ele convenceu Gaspadar de que o que ele estava fazendo era certo. E foi fundada, com base nas ruínas para que eles tinham fugido, ela foi reformada, a primeira cidadela dos Cavaleiros Infernais. A princípio, os Cavaleiros Infernais eram manetedores da ordem absoluta. Eles se travestiam de implacáveis porque eles lutavam contra inimigos que usavam de todos os subterfúgios para corromper a ordem, corromper a paz, corromper a prosperidade. Eles se disfarçavam de sacerdotes de outras religiões e usavam os preceitos para transformar em palavras heréticas. E aí era preciso novos tipos de campeões para defender. E assim foi criada a primeira ordem. E eventualmente outras ordens foram surgindo, e o rei, vendo o sucesso das ordens dos Cavaleiros Infernais em destruir o Path of Grace, o culto, o caminho da graça, foi autorizando novas ordens a se fazerem, até criou ordens temporárias de Cavaleiros Infernais que não eram realmente treinadas pelos outros. Isso volta mais tarde. O que aconteceu foi que, eventualmente, o líder da Dai-Jian Huel, ele desapareceu. Ele começou a pesquisar formas de recuperar uma alma do inferno, principalmente a alma de suicidas. Ele contratou o auxílio de um amigo dele, um mago poderoso. Passou anos pesquisando como fazer isso. Eventualmente, seus alojamentos pegaram fogo. Um cavaleiro infernal foi encontrado morto. E as únicas coisas que se sabe é que Dai-Jian partiu cavalgando sozinho em direção ao norte e nunca mais foi visto. O segundo em comando se tornou o novo líder dos Cavaleiros Infernais e passou a aplicar uma nova filosofia de combater mais ostensivamente. E foi ampliando as ordens e criando novas ordens. E Aralden morreu no meio dessa confusão toda. E o rei Gaspadar perdeu o controle sobre o seu reino, já que as instituições que ele havia criado para controlar Cheliax haviam desaparecido. Ele mesmo as desfez.
E então, o que começou como um conflito de bordas entre dois condados acabou se evoluindo, se tornando pior, até que se tornou uma guerra civil que envolveu todo o reino. A princípio, os Cavaleiros Infernais não participaram da guerra civil. Eles foram enviados para cuidar dos países vassalos. Eles foram Pandoran, Isger, Nidal, Gaut, foram mantidos afastados. Essa altura do campeonato, uma das casas que estava vencendo ou na frente do conflito era a Casa Trune, a trimaldita Casa Trune, que usava acordos com diabos para obter poder. E ela viu uma vantagem em se unir aos Cavaleiros Infernais, já que eles, digamos assim, tinham a aparência de admirar o inferno e sua forma de agir. A primeira tentativa resultou em combate, né? Os diplomatas acabaram. Algo aconteceu, os diplomatas acabaram se matando uns aos outros. A primeira tentativa de acordo entre a Casa Trune e os Cavaleiros Infernais, mas a segunda deu muito certo. O Conselho dos Lictors, dos Cavaleiros Infernais, foi convencido de que, para haver ordem em Cheliax, a Casa Trune deveria vencer. E com auxílio dos Cavaleiros Infernais, a Casa Trune venceu e se tornou a governante de Cheliax, com a rainha a Abigail I, né? A da descendente. Nesse momento que se consolidaram digamos, as falsas ordens dos Cavaleiros Infernais que o rei Gaspodar criou e eram fiéis a ele foram dissolvidas e foram criadas as principais ordens dos Cavaleiros Infernais, incluindo a tão famosa Ordem do Prego ou do Cravo. Essa Ordem do Cravo, ela estava baseada em Isger, dos Cavaleiros Infernais que haviam ido para lá. Vou aparecer aqui por cima. No meio de todas as cinzas, a Casa Trune logo percebeu que os Cavaleiros Infernais eles não eram servidores de Asmodeus diretamente. Eles estavam realmente tentando manter a ordem absoluta e a Casa Trune não conseguiu, digamos assim, trazer os Cavaleiros Infernais para o seu lado, totalmente. Como a Casa Trune governava, eles obedeciam, mas eles não atacavam inimigos da Casa Trune que estavam em ordem, digamos assim. A Casa Trune eventualmente corrompeu algumas ordens não servem diretamente à Casa Trune, mas são extremamente simpáticas e são extremamente voltadas a serem herdeiras e mais. Mas vamos nos concentrar na Ordem do Cravo. A Ordem do Cravo foi fundada em Isger, justamente na cidadela Altaren. Eles construíram sua cidadela sobre ruínas que já existiam lá e eventualmente pacificaram Isger, que tinha muitos problemas com hobgoblins, e eventualmente não haviam tantos problemas assim para eles agirem, e ficou uma ordem que ficou um pouco disfuncional, já que o moto da casa da Ordem do Cravo era o fim da barbárie, o fim da selvageria. Ela é a ordem que tem mais preconceito contra sociedades primitivas, sociedades primais, humanoides e até bárbaros. E o que aconteceu, que estava acontecendo, as províncias de Cheliax
foram aos poucos pedindo independência. Andorã partiu, Gaut partiu, Moutune partiu, e Corvosa, a cidade-estado mais ao norte, na região selvagem de Paris, partiu. Só que a rainha Dómina de Corvosa teve uma ideia para consolidar seu poder sem o apoio de Cheliax. Ela gastou uma enorme quantidade de sua fortuna para convencer a Ordem do Cravo a se mudar para Varízia, já que era um território bárbaro e eles poderiam exercer sua ordem e sua filosofia ao seu bel prazer. E para isso eles construíram a cidadela de Vrede, que é uma cidadela tríplice, construída sobre 3 picos e unidas por pontes. Uma cidadela praticamente invulnerável, mas que já foi invadida em pelo menos 2 ou 3 aventuras. Inclusive, nas histórias em quadrinhos dos Pathfinders, que eles precisam entrar lá na Cidadela Vrede, na saga Runiscaras. O problema foi que a rainha Dómina, ela achava que com o apoio que ela tinha dado à Cidadela do Cravo, eles iriam ter uma dívida com ela e ela poderia usá-los para atacar Magnimar, que era a outra cidade-estado que concorria com Corvosa pelo domínio de Varízia. E, obviamente, os Cavaleiros Infernais disseram que não, a gente está aqui e vai seguir a nossa filosofia, você deu dinheiro para a gente, obrigado, mas a gente não tem dívida nenhuma com você. Isso gerou um conflito muito grande entre a coroa de Corvosa e os Cavaleiros Infernais da Ordem do Cravo, mas como eles estavam mais ou menos atacando outros inimigos da cidade de Corvosa, eles eventualmente chegaram a um acordo mútuo. Que, obviamente, o Ordem do Cravo foi em cima do Shanti, né? A ancestralidade humana que é formada por tribos indígenas, bárbaras, né? Com uma cultura tribal, que foram acabando sendo expulsos para o platô. Como é? O platô lá de Varízia, acabei de esquecer o nome. Não tem ninguém assistindo esse negócio, ninguém vai me lembrar. Tem alguém assistindo? Não. Platô, Charvô, Larvô, alguma coisa assim. Claro que os Shanti tinham seus motivos para estarem protegendo, né? Quem jogou as Adventures Path de Varízia sabe que os Shanti estavam impedindo males ancestrais de voltarem, mas os Cheliaxianos não quiseram saber e expulsaram eles mesmo assim. Inclusive, a Ordem do Prego, ela é a maior responsável pelos conflitos com Shanti. Tipo, eles provocam eles de propósito, mesmo que Corvosa e outras cidades próximas tentem um acordo com eles. Eles não admitem uma sociedade que não corresponda aos ideais deles de civilização. E o que aconteceu com a Cidadela Altair? No livro Path of Hell Knights, meio que eles dizem que eles mantêm as 2 cidadelas. Claro que eles estão tendo problemas, porque Varízia, obviamente, é muita areia para o caminhãozinho deles, e eles não têm recursos para pacificar toda a Varízia. Então eu imagino que por volta de 4718, quando começa a AP, na verdade, na linha do tempo da AP diz que eles abandonaram a cidadela em 4711, mas realmente ela tem cara de estar mais ou menos alguns anos abandonada. Tiraram todos os tesouros e foram embora. Que é tempo suficiente de Alax ter sido criança quando abandonaram a cidadela e tá voltando agora. E é por isso que a Cidadela Altair
foi abandonada e eles estão treinando numa cidadela que inclusive é bem melhor, né? A cidadela Vrade é bonitona. Mas a cidadela Altair ficou lá abandonada e participa dos eventos de Eras das Cinzas. Se vocês quiserem mais informações sobre os Cavaleiros Infernais, eu até já convidei nosso amigo Calvin Semião, grande especialista em Cavaleiros Infernais do Brasil, para a gente fazer um programa sobre as ordens dos Cavaleiros Infernais, que a Ordem do Prego é só uma entre elas e nem é a principal. Várias ordens aparecem em várias adventuras de perfil diferente, algumas como vilões, algumas como aliados. E a gente pode falar um pouco de todas, já que eles ainda apareceram na segunda edição, mas ainda não tiveram muito material dedicado a eles. Boa noite e até a próxima. Eu espero que isso tenha gravado, porque já é a segunda vez que eu faço esse vídeo. Até. Um abraço.